Olá pessoal, eu sou Hudson Mendonça, CEO do Energy Summit e vice-presidente de Energia e Sustentabilidade da MIT Technology Review. No episódio de hoje vamos falar sobre um tema super especial, transição energética justa. E temos aqui um convidado também para lá de especial, William Nozaki, gerente executivo de gestão integrada da transição energética da Petrobras. William, obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Hudson, obrigado, é um prazer estar com vocês, um prazer participar do Energy Summit, de todas as discussões sobre a inovação, a tecnologia, a sustentabilidade na transição energética, que são temas fundamentais, agendas portadoras de futuro e com elas a gente desbrava novos horizontes. Então, obrigado pelo convite. Tô ansioso por essa conversa, que vai fazer parte, né, da nossa série especial The Road to Energy Summit, uma série de videocast que a gente produz falando de todos os assuntos que são discutidos e serão discutidos no próximo Energy Summit. Então, William, para começar nesse nosso bate-papo aqui, define para a gente o que é, afinal, transição energética justa. Bom, esse termo que a gente tem ouvido tantas vezes, né, nos últimos tempos, ele nada mais é do que a tentativa de explicar a necessidade de a gente transitar de fontes de energias fósseis para fontes de energias renováveis, diversificando a matriz de produção de energia, de eletricidade, de combustíveis, para que a gente possa prover a sociedade, o mercado, né, o conjunto dos atores econômicos desse bem que é fundamental para movimentar pessoas, mercadorias, né, produtos. Então, a transição energética é esse esforço coletivo para que a gente possa mudar a nossa matriz, para que ela possa ter menos carbono, para que ela possa ser mais sustentável, mais limpa e, ao mesmo tempo, dê conta de prover a segurança energética, a necessidade crescente de demanda por energias que a sociedade tem. Então, a gente usa, né, na abordagem aqui da MIT Technology Review, os 4 Ds da transição energética. Né, a descarbonização, que é o D mais conhecido, né, que todo mundo sempre fala, tem várias rotas para isso acontecer, acho que é um papo que a gente vai explorar aí ao longo do episódio. A digitalização, né, um setor que está passando por uma transformação digital importante também. A descentralização, é uma discussão também que é super importante, né, das grandes unidades produtoras para unidades menores, para você estar mais perto dos centros de consumo, mas eu queria explorar agora o 4D, que a gente chama, que é democratização. E a democratização ela tem vários aspectos quando a gente fala de transição energética. Né? A gente fala desde a geração de empregos, né? Quando você muda de uma fonte para outra, de uma rota para outra, você tem que se preocupar com as pessoas que vão ter que ser realocadas, treinadas, colocadas em alguma situação, às vezes, de risco, né, social. A segurança energética, e eu acho que ela tem 2 aspectos, né? Tanto pela escassez, né? Regiões que não têm acesso à energia, que precisam passar a ter acesso à energia, isso tem uma conta aí de custo que precisa ser feito, ou a segurança energética devido às guerras, né? A gente viu aí a discussão aí na guerra da Ucrânia, super sensível, né? Ou seja, se realmente faltasse gás ali, como é que as pessoas iam viver ali na Europa, né? Com acesso ao gás para aquecimento. Então, William, me fala um pouco mais dessa visão que você mencionou aqui nessa primeira fala sobre a parte de pessoas, né? Ou seja, como é que a gente faz para que o acesso à energia por esses N fatores pode se tornar possível através da transição energética. Esses 4Ds fazem uma síntese muito oportuna do que a gente tem discutido em transição, Hudson. E especificamente no caso da democratização, a Petrobras ela olha para a transição energética e qualifica a transição como transição energética justa. E a gente diz que ela tem que ser justa exatamente porque ela não pode descuidar dos trabalhadores, dos consumidores, das comunidades locais onde os projetos vão ser instalados. Enfim, essa transição ela tem que envolver a sociedade, porque, em última instância, se trata de discutir qual é o futuro da oferta de energia para prover o conjunto das nossas necessidades. Então, as arenas de diálogo também são importantes para a gente ouvir as demandas e expectativas da sociedade, e esse conjunto de elementos a gente tem levado em consideração de uma maneira muito intensa no modo como a gente trata a transição energética na Petrobras. Olhar para a transição energética a partir da indústria de petróleo não é trivial, porque se trata de buscar uma diversificação no próprio core, no próprio, né, núcleo duro do negócio da indústria de petróleo. Portanto, isso tem que ser feito de maneira gradativa, levando em consideração a necessidade de a gente qualificar os trabalhadores para que possam atuar em novos segmentos, levando em consideração a possibilidade de a gente ter combustíveis com conteúdo que seja renovável, que emita menos gases de efeito estufa, mas que ao mesmo tempo cheguem ao consumidor a um preço que não seja proibitivo, que seja um preço justo,
adequado. E, do mesmo modo, a gente precisa levar ações de responsabilidade socioambiental para esses territórios, dialogando com o conjunto dos atores que fazem parte desse processo. Então, a transição energética ela está em construção na Petrobras, mas ela também está em construção do ponto de vista das políticas públicas que estão sendo implementadas pelo Brasil, ela está em construção do ponto de vista da regulação internacional que está sendo debatida, e em todos esses espaços é fundamental que a gente leve em consideração que a energia ela precisa ser garantida para todos, a preços justos e adequados, de maneira estável e de forma permanente. Esses elementos, penso eu, compõem aquilo que viabilizam as premissas para que a gente tenha a democratização do acesso à energia. Então a gente tem trabalhado nesse sentido. Então, e você pincelou um pouco do que a Petrobras tem feito, né? Eu acho que o Brasil tem uma condição sui generis, né? Em termos de energia, né? A gente sempre fala a gente às vezes até acrescenta um quinto D que a gente está vendo se interfere, que é a diversificação energética, né? Também, e o Brasil pode escolher qualquer rota que ele quiser, né? Assim, a gente tem, né, vento abundante, sol abundante, biomassa abundante, urânio abundante, se quiser seguir nuclear, até o petróleo e gás abundante, né? Agora a margem equatorial, abrindo uma nova fronteira aqui para a gente, aqui no Brasil. Então a gente pode escolher, e a Petrobras atua em várias dessas frentes daqui. O que a Petrobras tem feito nesse quinto D aí, que a gente talvez incorpore aqui da diversificação, né? A gente assinou no Energy Summit passado, né? O piloto de eólico offshore, que é uma coisa que está sendo colocada. Tem outras frentes aqui. Fala um pouquinho para a gente do que tem sido feito. Para a Petrobras tem sido sim, um desafio montar a carteira de energias renováveis, de organizar as ações de descarbonização, de desbravar novos setores que são inovadores também nesse segmento, mas a gente está fazendo isso num ambiente, como você bem disse, num país que não tem nada a dever do ponto de vista da transição energética, porque o Brasil ele tem uma matriz energética, uma matriz elétrica, que comparativamente a de outros países do G20, ela é muito mais limpa, muito mais sustentável. No caso da energia elétrica, pela presença relevante das hidrelétricas. No caso dos combustíveis, por conta de uma trajetória de 50 anos de políticas públicas para a promoção de biocombustíveis. Então, isso tudo coloca o Brasil numa posição privilegiada para que a transição seja um tema gerador de oportunidades para o país. E a Petrobras tem tentado dialogar com essas oportunidades, evidentemente a partir da sua especificidade de ser a indústria de petróleo, que é o ponto de partida, a partir de onde vai acontecer essa transição energética. Então, a gente entende que há que se ter uma diversificação das fontes de energia. Hoje a Petrobras responde por 31% de toda a energia primária gerada no Brasil. Então, um terço da energia brasileira ela é da Petrobras. E o que a gente deseja é manter essa presença de 31% nos próximos anos, sabendo que a demanda por energia cresce, então a gente vai ter que diversificar as fontes para abastecer a sociedade. Então a Petrobras está avançando em projetos de solar, painéis solares, em pesquisa e desenvolvimento e inovação na área de eólica, energia eólica. A gente tem uma tecnologia específica da Petrobras de captura, uso e armazenagem de carbono que evita o lançamento de um volume significativo de toneladas de CO2 na atmosfera. Então, isso também é uma ação relevante para nós. Além, evidentemente, de uma missão que a Petrobras tem na transição energética, que é de prover o mercado brasileiro de combustíveis sustentáveis para terra, mar e ar. Então, a Petrobras também está se preparando para produzir novos combustíveis, novos produtos com conteúdo renovável. A gente já tem um diesel que tem um conteúdo renovável, uma pegada menor de carbono, que é o diesel R. A gente já tem um combustível de navegação para navios, que é o B24, que também tem uma quantidade de biodiesel que faz com que ele emita menos carbono. E estamos preparando as nossas refinarias para que também possam produzir o bioquerosene de aviação. Então a Petrobras quer atuar em todos esses segmentos, diversificando aí, como você disse, reforçando o quinto D dessa síntese. William, a gente quando conversou, né, sobre esses números de matriz energética lá com os professores do MIT, fazendo onboarding, né, a gente percebeu uma coisa: a gente precisa comunicar isso melhor, né? Eu acho que a gente tem uma série de lugares que nós já estamos, que é o sonho dos países, como você mencionou, do G20 chegarem um dia, né?
Então a gente não comunica isso, acho que da maneira adequada. A gente tem um dever de casa de todos nós brasileiros a passar essa mensagem adiante, né? A gente tem botar nosso tijolinho ali, né? Esse ano o Energy Summit se tornou o maior evento do MIT no mundo, né? Então a gente começa a ganhar uma relevância internacional cada vez maior, né? De ser uma câmara de ressonância dessas boas novas que a gente consegue desenvolver aqui, né? E aí falando sobre tecnologia, né? Que você mencionou, né, a gente acompanha aí a trajetória do Sempris, né, o maior centro de pesquisa e desenvolvimento do hemisfério sul, né, é uma potência que a Petrobras já desenvolve tecnologia da Petrobras há muitos anos e sempre com essa política de diversificação, né, a gente sempre colocou. E aí você mencionou um ponto, né, o terra, ar e mar, que foram temas super importantes dentro do Energy Summit, né, das discussões, né, a gente teve 2 painéis inteiros só sobre descarbonização marítima, que com, né, International Maritime Organization mudando as regras do jogo agora não vai ser mais algo desejável, vai ser algo necessário para as empresas que lidam com logística que carregam 95% da carga global, né? Fala um pouquinho para a gente assim, o que vem pela frente aí, o que a Petrobras está olhando nessas 3 pontos, explorar um pouquinho mais para a gente isso, né? Ou seja, a atuação da Petrobras na transição energética em terra, ar e mar. Talvez um pouquinho mais de ar e mar, porque acho que terra o pessoal já está mais acostumado. Não, perfeito. Primeiro eu queria só destacar, a partir da tua observação, que a gente é muito orgulhoso na Petrobras de ter o maior centro de pesquisa aplicada do Hemisfério Sul, como você disse, que é o SEMP. Ele tem mais de 1.000 patentes e tem uma frente específica hoje concentrada em projetos de inovação, tanto inovações incrementais para os negócios já existentes, quanto inovações disruptivas para fronteiras que precisam ser desbravadas aí nos temas de transição energética. Resultado do SEMPS, a nossa tecnologia de captura, uso e armazenagem de carbono, a gente já conseguiu evitar na última década que escapasse para a atmosfera o equivalente a 80 milhões de toneladas de CO2. Né? E como eu disse, a gente agora está trabalhando em alternativas para prover o mercado desses combustíveis sustentáveis que podem nos ajudar nesse caminho de transição. Então, no caso da navegação, a Petrobras ela tem um produto novo, que é o biobunker, que o bunker é o combustível tradicional de navegação, e nesse processo de transição a gente conseguiu fazer uma mistura de 24% de biodiesel nesse bunker, que gera esse produto novo, o B24, e a pegada de carbono dele é menor. A pegada de carbono dele, ela se enquadra na regulamentação internacional da IMO, e a Petrobras já começou a fazer a comercialização desse produto. A gente fizemos, aliás, há pouco tempo, poucas semanas atrás, a comercialização em Singapura desse produto novo. Além disso, a gente também desenvolveu uma tecnologia específica para produzir um diesel que tem um conteúdo renovável, o diesel R. Ele tem na sua composição química e na sua mistura conteúdos renováveis e uma emissão também, uma pegada de carbono muito menor. Então, com isso, a gente vai criando alternativas para que progressivamente a gente possa ter combustíveis alternativos que emitam menos carbono, até que no longo prazo a gente possa ter ou uma eletrificação dos carros, no caso dos automóveis terrestres, né? Ou outras alternativas no caso da navegação. Então, a gente está olhando para todos esses modais e está pensando um caminho progressivo de como é que a gente pode inovar, tanto incluindo moléculas mais sustentáveis nos combustíveis, quanto elétrons mais sustentáveis nas nossas operações. Então, a gente tem caminhado nesse sentido. Você mencionou um ponto também, né, importante do B24, dessas misturas, né? É uma rota que, né, acho que no imaginário das pessoas, né, quando a gente vê, quando o pessoal fala assim, descarbonização, transição energética, todo mundo tem até a foto lá do painel solar, né, o aerogerador, né? E tem uma rota que é muito promissora, que é descarbonizar a própria indústria de óleo e gás, né? A gente fala muito isso, teve um painel inteiro falando sobre esse ponto, né? A Petrobras tem um foco aí de fazer, né, o petróleo mais limpo, né, que existe, ou seja, com a menor pegada de carbono possível. E lá no Energy Summit, né, inclusive o maior prêmio, né? A gente tem o Global Awards, que é a última categoria de prêmio. Quem ganhou foi um projeto da Petrobras que tem muito foco nisso, né? Que é o RICEP, já foi premiado em outros locais que tem, né, consegue diminuir um pouco da pegada de carbono da operação pela própria natureza, né, de reinjeção do gás.
e tudo mais. A gente não precisa entrar tanto em detalhe da tecnologia do RICEP, mas fica à vontade. Mas eu queria entender também o que a Petrobras tem adotado de estratégia para entregar isso, né? Ou seja, a operação de óleo e gás mais limpa possível, né? Ou seja, para ser a última, né? A gente vai viver com, né, todo mundo que entende um pouco do setor de energia sabe, né? A gente vai conviver com petróleo e gás por muito tempo, ainda, tem diversas outras aplicações, que não são só como combustível, mas esse esforço de descarbonizar é um esforço super importante, né? O professor do MIT, o Bill Wallace, uma vez fez um artigo super antigo, acho que hoje tem muito mais tecnologia para fazer isso, mas ele escreveu isso. Ele fez uma comparação entre se eu descarbonizar 2% da indústria de petróleo, quanto equivale isso em painel solar. E era um número estrondoso, né? Ou seja, então, assim, é uma rota muito promissora e eu sei que a Petrobras está fazendo bastante coisa legal nesse sentido. Então, o que você pode falar para a gente disso, né? De o que são os mais promissores caminhos aí da descarbonização do petróleo? Então, a descarbonização é o ponto zero da transição energética para a Petrobras, porque a gente sabe que o petróleo ele vai ter uma resiliência ainda pelos próximos anos, porque a gente precisa desse tipo de energia para movimentar a indústria, isso é insumo para a agricultura, além, enfim, de todo fornecimento elétrico de energia propriamente dito que surge dessa, dessa indústria. Então, fazer a lição de casa, descarbonizando as operações da porta para dentro, é fundamental para toda a indústria de petróleo. A Petrobras estabelece isso como uma prioridade. Prova disso eu já fiz menção no nosso programa de captura de carbono. Então, a gente tem uma tecnologia que na própria plataforma a gente consegue separar, né, o gás do CO2, e esse CO2 a gente evita que vá para a atmosfera e ele volta, né, reinjetado para as rochas geológicas de onde ele saiu. Então, com isso, a gente evita uma queima significativa de carbono. São 80 milhões de toneladas de CO2 que a gente já evitou nos últimos anos, que é um número bastante relevante. Além disso, a gente tem iniciativas caminhando no sentido de avaliar a eletrificação do conjunto das plataformas e operações de exploração e produção de petróleo, porque isso também ajuda a reduzir essa pegada. E no caso do Brasil e da Petrobras, a gente tem uma vantagem comparativa, que é o fato de que o óleo do próprio pré-sal tem uma qualidade melhor do que óleos extraídos de outros campos. Como ele está numa região muito distante, alguns campos estão a 300 quilômetros da costa, a 7 quilômetros de profundidade, então ele tem uma matéria orgânica que ela é, vamos dizer assim, já mais limpa por natureza. Usando uma metáfora, que é uma caricatura, é como se esse óleo, ou se ele não fosse o óleo do dinossauro que está em terra, ele fosse o óleo das algas que estão no fundo do mar. Então ele vem com uma pegada de carbono menor. O conjunto desses elementos fazem com que a Petrobras tenha uma produção de petróleo hoje que é reconhecida internacionalmente entre as 25 mais limpas do mundo. Então, nos últimos anos, a Petrobras ela já reduziu em 40% a emissão de CO2, em 70% a emissão de metano, e a nossa ambição é chegar com essa descarbonização ao net zero até 2050, fazendo a lição de casa da Petrobras da porta para dentro. E a gente entende que isso é fundamental, tanto para enfrentar os desafios da mudança climática, quanto para avançar a transição energética. William, então assim, a gente estava conversando aqui um pouco antes, né, do episódio sobre, né, como é que o contexto geopolítico atual tem mexido aí com os investimentos das empresas de óleo e gás de maneira geral, de energia de maneira geral, né? Esse contexto atual ele mexe com algumas decisões de investimento são importantes, dado esse contexto, né? Você estava me falando que a Petrobras tem uma decisão de manter, né, uma estabilidade de investimentos aqui. Eu queria te perguntar assim, primeiro, o que motiva isso e qual a sua análise desse contexto atual, olhando, né, não só o curto prazo, mas também olhando o longo prazo da transição energética? Acho que a motivação fundamental é que a gente está passando por um mundo em transformações profundas. Então, quando a gente olha para o ambiente de energia, a gente tem uma demanda crescente de energia projetada para os próximos anos que é muito significativa. Essa demanda é oriunda ou do crescimento de países emergentes, ou da reindustrialização de algumas economias relevantes, ou da utilização de novas tecnologias que são intensivas em energia, como a inteligência artificial. E tudo isso faz com que a gente, além da mudança também no padrão de consumo, né, nas últimas décadas, a gente tem muito mais coisa para ligar na tomada hoje do que tinha no passado. Então, todas essas mudanças fazem com que a demanda por energia seja cada vez maior. Então, a gente vai precisar suprir a sociedade dessa energia.
E a gente não pode suprir essa demanda só com fontes fósseis, dada a velocidade e a intensificação das mudanças climáticas e dos eventos extremos que a gente tem observado nos últimos anos. Então, necessariamente, essa expansão vai ter que ser com uma diversificação de fontes de energia. Então, a Petrobras tem olhado a partir dessa perspectiva da transição energética. E quando a gente olha para esse cenário, o que a gente percebe? Essas mudanças são de longo prazo. Essas mudanças são marcadas por oportunidades e por incertezas. Como a demanda é crescente e a crise climática é incontornável, necessariamente a gente vai ter uma diversificação das fontes de energia nos próximos anos. Ela já está acontecendo no presente. E ela vai se acelerar e vai se aprofundar nos próximos anos. Então, nesse cenário, onde a gente tem muitas mudanças estruturais e uma demanda crescente por energia, vai se impor a necessidade de diversificar a matriz energética. Por que eu estou dizendo isso? Porque a transição energética é um fenômeno inequívoco. Ela veio para ficar, ela está acontecendo. Agora, a velocidade dela e as incertezas que ela traz fazem com que esse processo também tenha ciclos, tenha altos e baixos, tenha momentos de maiores oportunidades e momentos de maior risco. E a gente tem observado isso à luz das mudanças que acontecem no cenário internacional. Desde a guerra na Ucrânia até a assunção do Trump à presidência, a gente tem percebido que o tema da segurança energética é um tema central para os próximos anos. Então, essa diversificação ela tem que acontecer de maneira gradativa, ela tem que acontecer de maneira paulatina, para que a gente consiga prover o mercado de energia ao mesmo tempo que a gente diversifica essas fontes. Então, a gente vai ter que trocar o pneu com o carro andando. E para a Petrobras, isso não é uma corrida de 100 metros, isso é uma maratona de longo prazo. Sendo uma maratona, a nossa preocupação é em manter, ao longo do tempo, nos nossos planos estratégicos, nos nossos planos de negócios, o compromisso com o investimento em energia renovável, em descarbonização, em baixo carbono e transição energética de uma maneira geral. E isso vai ser fundamental para enfrentar esse cenário atual que a gente está passando por uma série de instabilidades, uma série de incertezas sobre essa oferta de energia, e o Brasil pode aparecer como uma oportunidade, inclusive para ajudar a prover segurança energética de outros países, além de reorganizar a sua própria. É legal você ter falado dessa visão de longo prazo, né? A gente tem uma audiência aqui, obviamente, são pessoas ligadas a esse setor de energia, mas também pessoas de fora, né? Uma preocupação que a gente tem, inclusive, dentro do Energy Summit, não só na MIT Technology Review, que é incluir outros decisores importantes, né? Ou seja, quando a indústria automobilista toma uma decisão se vai fazer elétrico, híbrido, a gasolina ou etanol, ela está decidindo se planta um pé de cana, tira mais um petróleo, bota um painel solar. Então, tem outros atores, a indústria de aço, né, a indústria de mineração, são várias indústrias, né, que fazem parte desse esforço coletivo ligado à transição energética, que às vezes elas pautam, às vezes são pautadas por decisões das empresas de energia, né? Eu acho que e a gente tenta sempre incluir isso tudo, colocando nessa perspectiva aí de transição energética de maneira mais ampla, né, que é aqui dentro. Se você me permite, essa tua observação é muito interessante, porque acho até que a gente devia falar em transições energéticas no plural, porque a gente não vive uma única transição, a gente vive um cenário onde você tem a China, por exemplo, que está fazendo uma transição ainda do carvão para renováveis, você tem a Europa que está tentando fazer a transição para superar a sua dependência de petróleo, você tem países emergentes fazendo a transição tentando oportunizar as suas energias renováveis. Então, há múltiplas transições em curso, né? Elas são plurais e elas têm um tempo que não é o tempo da decisão de curto prazo. O tempo do investimento desses projetos, ele tem um tempo de maturação mais longo e é um tempo que não necessariamente coincide com o tempo da geopolítica e da política. Então, esses descasamentos ou encontros é que vão produzindo esses ciclos por onde a transição avança. Não, isso que você mencionou, né? Primeiro, dois pontos importantes. A questão dos países, né? Esse ano a gente teve uma super novidade, que a gente teve o painel dos países, a visão da transição energética dos países. Então teve um painel com a visão dos Estados Unidos, o subsecretário de Energia do DOE veio aqui falar para cá, a visão da China, teve a visão da Alemanha, uma visão da África, a visão do Caribe, a visão da Itália, né, a visão da Alemanha. A gente teve vários painéis com as diferentes visões e isso que você mencionou foi claramente perceptível, né? A França com mais 70%
de energia nuclear, que é um contexto muito diferente né, da China, como você mencionou, que ainda está fazendo a transição do carvão para renovável, mas de maneira muito acelerada, né, com Sim. investimento muito rápido. Então foi legal a gente conseguir enxergar não só as diversas rotas, mas também as rotas dentro de cada contexto de países diferentes, que eu acho que é um. Elas são plurais no tempo, no espaço, e como você observou, a gente não pode olhar a transição energética se não for de maneira sistêmica, porque tem diversos setores envolvidos, é o que você disse. Tem a agricultura fornecendo matéria-prima, tem a indústria construindo motores, tem a infraestrutura que também precisa ser eventualmente adaptada para lidar com essas novas tecnologias. Então é um assunto que mobiliza toda a economia. A gente estava discutindo lá também um painel central nesse ano foi os data centers, né? A energia necessária para mover, né, esse motor da inteligência artificial é brutal e tem várias rotas possíveis, né? Então a gente vê a discussão aí né, de como é que suprir essa energia toda, né, que vai ser necessária para esse desafio aí, que vai ser próximos 3, 4 anos. E aí, nesse ponto, né, já encaminhando aqui para o nosso final, né, o setor de energia, né, é um setor, como você mencionou, né, embora as decisões estejam acelerando por causa de tudo isso que está acontecendo, o prazo de implementação é muito longo, né? A gente faz constantemente, né, pela própria natureza da MIT Technology Review, essa comparação entre o que aconteceu com a internet 30 anos atrás e o que vai acontecer com o futuro da energia agora, né? A gente tinha lá no final da década de 90, né, todo mundo sabia que a tal da internet ia mudar tudo, né? A Amazon fundada em 94, Google 98, Facebook 2003. Então essas big techs estavam surgindo ali naquele período ali. Ninguém tinha uma certeza. A grande aposta era portal de conteúdo, né? América Online, Yahoo, eram as big techs daquele tempo. E aí, obviamente, 30 anos depois é fácil de profetizar o passado, né? Mas na época não era tão trivial. Né? E a gente vê o setor de energia com oportunidade similar, mas com características muito particulares. Né? É um setor capex intensivo, os projetos, por mais que tomem uma decisão hoje, demoram 6, 7, 10 anos, às vezes, para serem implementados. E aí, nesse contexto, né, eu acho que faz total sentido essa análise, né, de você ter um contexto político aí que tem um ciclo de 4 anos em geral, né, 4, 5 anos, né, dos governos aqui, mas a transição energética é um movimento muito mais longo. Né? O que você enxerga como oportunidades e desafios nesse contexto de transição energética, e aí Brasil e mundo, né? Ou seja, para esse horizonte aqui mais longo. Antes de responder a tua pergunta, tem uma observação importante que deriva do que você disse, que é os tempos dos ciclos de negócios e dos investimentos não necessariamente coincidem com o tempo da geopolítica, da política e da própria democracia. Agora é curioso observar, só para tomar um caso de exemplo, a experiência dos Estados Unidos. Quando ocorreu a vitória do Trump pela primeira vez, também se teve uma impressão de recuo na discussão de descarbonização, na agenda climática, na discussão de transição energética. De fato, do ponto de vista das políticas públicas e da regulação nos Estados Unidos, se teve um revés naquele momento, mas o ciclo de investimentos não reduziu. Os investimentos seguiram em curso, porque se tratam de investimentos volumosos, com grandes prazos de maturação, e eles não podem simplesmente ser interrompidos depois que as decisões foram tomadas à luz e ao sabor do ciclo político. Por isso que eu acho que a transição energética é um processo contínuo, porque os investimentos e os projetos que foram contratados e que estão em curso, eles têm um tempo muito mais dilatado do que as turbulências e as enfim, instabilidades da vida política. E para a Petrobras, isso não é um problema, porque a Petrobras está acostumada a lidar com prazos longos de maturação, com riscos que são relevantes. Nesse caso, a indústria de petróleo, pela natureza, né, do negócio com que ela trabalha, ela tem condições muito propícias para absorver esse cenário e dar sequência a essa transição, como eu disse, de uma maneira, né, estável. Então, o compromisso nosso na Petrobras é fazer com que esse percurso ele siga de maneira constante, de maneira estável, sem recuos, sabendo que a transição energética é um fenômeno incontornável e sabendo que a gente precisa fazer uma diversificação rentável dessa indústria, desse segmento, né? O setor de energia, sempre que a gente passa por grandes transformações, por grandes revoluções industriais, e tecnológicas, ele é o epicentro sempre, né, desse burburinho e dessas modificações e turbulências, porque é um setor matricial, né?
A energia é aquilo que organiza o movimento, que movimenta pessoas, que movimenta mercadorias, movimenta infraestruturas. Então, acho que o futuro para o setor energético ele é muito, muito promissor, muito promissor. Eu acho que esse cenário, né, de mudança gera também grandes oportunidades, né? Eu acho que tem muita gente aí olhando, né, esse setor de energia com uma lupa diferente, né? Até as próprias Big Techs, né, que te mencionou aqui, tá olhando para para esse segmento aí, né? Que é, como você mencionou, é super transversal, né? Essa energia a gente não estaria nem aqui discutido, transmitido, então realmente é fundamental isso tudo. Bom, Willi, então estamos encaminhando aqui para o nosso momento final, né, do nosso videocast especial, The Road to Energy Summit. E a gente tem um momento que a gente dialoga, né, e dá dica para quem está nos ouvindo e nos vendo aqui no videocast, chamado Energy Beats. Né? Pode ser um livro, um relatório, um filme, alguma dica para que as pessoas possam continuar essa conversa, né, essa nossa conversa aqui. Então, como manda a nossa tradição, né, primeiro beat, primeiro Energy Beat é do nosso convidado. Então, William, qual o seu beat de hoje? Então eu queria fazer a indicação de 2 livros de um autor chamado Václav Smil, que é um autor de referência para quem trabalha com tecnologia, com o setor de energia. Um livro se chama Energia e Civilização, que conta a história de longo prazo do setor de energia e nos ajuda a enxergar em perspectiva histórica os caminhos da transição energética. E um segundo que se trata de questões mais atuais, mais contemporâneas, tecnologias do futuro, que se chama Como as Coisas Funcionam, né? Então, esses 2 livros, esses autores que são referências inspiradoras. Então, é legal você ter mencionado isso, né? Em algum momento, o Václav Smil, que é o ator favorito do Bill Gates, né? Declaradamente, esse livro que você mencionou, inclusive, é o livro favorito do Bill Gates, já postou sobre isso, estava confirmado, ia vir no Energy Summit, teve um problema de saúde, na última hora não pôde, mas eu espero que no ano que vem ele esteja melhor aí, tipo, é uma pessoa que realmente somos muito fãs, né, do que ele escreve, acho que são ótimas dicas, né? E o meu beat de hoje é o relatório, né, o Dynamite Technology View, 10 Energy Megatrends. A gente, no final de cada Energy Summit, a gente pega todas as discussões que foram feitas no evento, gera um relatório com 10 grandes mega tendências. A gente usa a metodologia do MIT RIP, inclusive para saber quais são os atores que vão ser mais importantes em cada tendência, né? Governo, academia, grandes empresas, startups ou investidores. Faz uma visão ali de curto, médio e longo prazo e dá também nesse relatório dicas concretas para aquela tendência acontecer mais rápido nos próximos 12 meses, né? Então, nossa dica é, nesse momento que a gente vive, pós Energy Summit 2025, iniciando a jornada do Energy Summit 2026, vamos publicar em breve o nosso relatório com o que foi discutido no Energy Summit 2025, a versão do ano passado, né, lançado no final do ano passado, do relatório 10 Energy Megatrends. Né, eu acho que é super legal para acompanhar essa visão aí das várias fontes de energia. Né? Eu acho que o Energy Summit busca cumprir esse papel de botar todo mundo na mesa. Né? Eu acho que é uma coisa que a gente precisa fazer no setor de energia, porque uma decisão de um vai afetar o outro, como a gente já discutiu aqui, e também outros setores que são importantes aí para as tomadas de decisão. Bom, pessoal, então esse foi nosso episódio especial The Road to Energy Summit, já dando a largada aí para o Energy Summit 2026. Foi um prazer ter vocês aqui com a gente. Nos sigam nas redes sociais, nosso site, né, o seu player de podcast favorito. Né, não deixe de curtir a gente todos esses pontos. William, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente. Foi excelente o papo. A gente poderia continuar aí por horas aqui, mas a gente tem o tempo limitado. Muito obrigado aí pelo seu tempo. Eu que agradeço. Parabéns mais uma vez, Hudson, pelo Energy Summit, pelas iniciativas todas que têm ajudado aí a integrar a discussão do setor de energia, nas discussões de transição energética, de inovação. E seguimos juntos em diálogo. A Petrobras é entusiasta e parceira dessas iniciativas e rumo a uma transição energética justa. Legal você ter mencionado isso, a questão da Petrobras. A Petrobras é parceira do Energy Summit antes dele existir. Né? O Energy Summit foi concebido dentro de um programa do MIT, que a gente rodou de 2021 a 2023 aqui no Rio, pela primeira vez no Brasil. Né? A Petrobras era parceira lá. Foi fundamental para o Energy Summit existir, né? Quando a gente convenceu o MIT de fazer o Energy Summit no Brasil. Né? Então, eu poderia ter sido feito em qualquer outro lugar do mundo, né? Foi fundamental aí o apoio da Petrobras nesse processo.
passado também, espero que no futuro aí a gente construa de fato esse futuro da transição energética. Então, isso aí. Pessoal, muito obrigado, até o próximo episódio.